Todos esses problemas que estamos tendo agora, todos eles foram documentados como reversíveis, apenas queimando sua gordura visceral. Como radiologista, eu vejo gordura visceral em mais de 95% desses exames. Eu laudo diariamente a gordura visceral que estava batendo na nossa cara. Isso nunca foi mencionado, nunca foi discutido e, infelizmente, eu não. Acredito que tenha melhorado e já seja ensinado na faculdade de medicina. Não se engane, você pode ser magro, olhar-se no espelho e achar-se saudável. Ao laudar sua ressonância, você se surpreenderá que você pode ser uma das pessoas que também tem muita gordura visceral na sua cavidade abdominal. Minha jornada começou quando conheci o Chan em 2020 e aprendi sobre as estratégias. Sei que estou melhorando, sei que estou seguindo essas estratégias. Eu vejo a diferença no formato do meu abdômen, eu vejo a diferença na minha energia. Eu renasci das cinzas e convido você a queimar sua gordura visceral e renascer das cinzas da sua gordura visceral, porque você consegue. Ana, o que é gordura visceral e por que é importante? Então, a gordura visceral é a gordura que temos dentro da nossa cavidade abdominal, dentro do nosso abdômen, nossa barriga. A gordura visceral é importante porque é um assassino silencioso. Nós a temos e muitos, a maioria, não tem consciência disso. E é muito importante, né? Porque ela é considerada um órgão metabólico autônomo, produzindo inflamação crônica de baixo grau em nossos corpos, o dia todo. E essa inflamação crônica é caracterizada por citocinas da gordura visceral. Essa inflamação crônica é a principal causa fundamental de quase todas as doenças com as quais estamos lidando agora, na época em que vivemos. Então, a gordura visceral libera moléculas que produzem como o aumento do cortisol, aumento na resistência à insulina e interleucina 6, interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, fibroblastos, macrófagos. Isso afeta nosso sistema imunológico, afetando os eosinófilos, os neutrófilos, as células que são responsáveis, os leucócitos e linfócitos, a gordura visceral perturba nosso sistema de saúde e o ambiente em nosso corpo que nos protege contra câncer e doenças autoimunes. Todas essas moléculas que a gordura visceral secreta 24 horas por dia, 7 dias por semana em nossos corpos, levam à demência, que é o diabetes tipo 3 agora, renomeada pela Clínica Mayo, diabetes tipo 2. E também fígado gorduroso, gordura no seu fígado. E a gordura no seu fígado geralmente progride para a inflamação no seu fígado, que é chamada de esteatohepatite, associada ao metabolismo. Doença hepática, associada ao metabolismo. E se não for tratada, progredirá para fibrose, distorção arquitetural no seu fígado, cirrose e até câncer de fígado, que é o carcinoma hepatocelular. Em outros órgãos, a gordura visceral, porque está afetando todo o nosso corpo. Então, no cérebro, já falamos sobre a demência. E também a névoa mental. E também pode afetar sua visão, com o aumento de gordura na sua área retrobulbar, nos seus olhos. E também pode afetar seus músculos da sua voz, pela infiltração de gordura nos músculos de todo o corpo, que é a mioesteatose, a sarcopenia. Então, se você descer, a gordura visceral pode estar no seu peito, envolvendo os vasos que são muito importantes, que é a aorta, o principal vaso do seu corpo, que leva sangue para todos os lugares. Ela pode envolver a aorta, pode levar à deposição de gordura nas paredes das artérias que vão ficar mais rígidas e vão levar à estenose ou diminuição do lúmen, diminuição do diâmetro do vaso sanguíneo.
Isso vai levar a doenças cardiovasculares, a ataques cardíacos. Grande correlação com a fibrilação atrial, que é uma perturbação e condução elétrica anormal no seu coração. Muitas pessoas hoje em dia estão lidando com fibrilação atrial e estão sendo encaminhadas para fazer radioablação no coração, enquanto deveriam primeiro diminuir a gordura visceral, revertê-la e melhorar também. A gordura visceral está relacionada com derrames, porque novamente está afetando as artérias de todo o seu corpo. E então você tem no seu pâncreas resistência à insulina, substituição pancreática por gordura. A resistência à insulina é a culpada que leva ao aumento do açúcar no sangue. E há aumento do cortisol, a diminuição da testosterona e diminuição do hormônio do crescimento. E então você tem a gordura visceral também afetando outros hormônios em seu corpo, porque a gordura se acumula também no seu tecido mole subcutâneo. Ela vai liberar um tipo diferente de estrogênio que está associado ao câncer, especialmente em mulheres na menopausa, como câncer de mama, de endométrio e de ovário. Já foi relacionado que a gordura visceral está associada a pelo menos 13 tipos diferentes de câncer: mama, ovário, endométrio, próstata, linfoma e leucemia. Demência por amiloide cerebral. Tudo isso está ligado à gordura visceral, por isso é tão importante, pois é um assassino silencioso, é um marcador metabólico que pode ser facilmente rastreado com ressonância magnética e por ser facilmente reversível com estratégias que discutiremos aqui. Boas notícias! Podemos fazer uma ressonância magnética para ver o quanto disso ocorre no corpo. Esta é reversível. Mas antes de entrarmos em outros aspectos, na sua estimativa, quantas pessoas são afetadas por isso? Bem, Jesse, isso é muito, muito triste. Vivemos numa época em que tudo é criado para produzir efeito visceral em nossos corpos. Não aproveitamos o sol, a luz do sol, o nascer do sol, o pôr do sol. Estamos o tempo todo com a luz artificial e telas. Bebemos água que tem muito cloro e é muito, muito ruim para o nosso microbioma, levando ao aumento da gordura visceral. A comida que comemos tem pesticidas, herbicidas, carne de animais estressados. Então, estamos comendo o cortisol dos animais. Plásticos, parabenos, óleos vegetais, todas essas coisas levam ao acúmulo de gordura visceral. Alimentos processados, ultraprocessados, álcool, cigarros, vape, qualquer droga. Tudo isso está disponível para nós no mundo agora. A privação de sono, pois é muito importante para a diminuição do cortisol e melhora do hormônio do crescimento. Como radiologista, vejo gordura visceral em mais de 95%. Dos exames que laudo diariamente, seja raio-x, ultrassom, tomografias computadorizadas ou ressonâncias magnéticas, 95% ou mais das pessoas tem uma quantidade severa de gordura visceral, uma quantidade avançada de gordura visceral na cavidade abdominal, mais outras coisas que vêm junto, gordura no peito, ectópica, ao redor do coração, tecido adiposo epicárdico, no pâncreas, no fígado, fígado gorduroso e também há enorme quantidade de gordura no tecido mole subcutâneo profundo, que libera inflamação semelhante à gordura visceral no abdômen. E o músculo sendo substituído por gordura com sarcopenia e fragilidade de nossos corpos. Então, pelo menos, mais de 95%. E não se engane, você poderia ser uma pessoa magra e que está se olhando no espelho e acha que é saudável.
Ao laudar sua ressonância magnética, você ficará muito surpreso que você pode ser uma das pessoas que também tem muita gordura visceral na cavidade abdominal. Ser magro não te protege de ter muita gordura visceral na ressonância magnética. Como médica, quando você passou pelo treinamento, gordura visceral sequer foi ensinada? Não, gordura visceral não era. Fiz 2 treinamentos diferentes. Fiz minha faculdade de medicina no Brasil, formando-me em 1994. Depois, fiz minha residência e doutorado em radiologia no Brasil. Depois me mudei para os Estados Unidos, refiz a residência em radiologia aqui nos Estados Unidos e fiz o fellowship de corpo aqui nos Estados Unidos. Participei de inúmeras conferências onde se discutia fígado gorduroso, câncer de fígado, demência, diabetes e problemas associados ao metabolismo. No entanto, a gordura visceral, que era evidente em todos os exames, nunca foi mencionada, nunca foi discutida ou sequer abordada. E, infelizmente, não creio que tenha melhorado ou começado a ser ensinada na faculdade de medicina ainda, o que é um grande problema porque, novamente, como eu disse, é reversível. E como poderia ser a raiz, a causa de tudo que discutimos, os tratamentos finais, quando focarmos nisso na faculdade de medicina e no treinamento? E em reverter a gordura visceral, poderemos, acredito firmemente, reverter doenças crônicas e prevenir todas essas coisas em que estamos focando. Em todas as conferências que vou, aprendi sobre gordura visceral em 2020, 2021. Trabalhando com meu amigo, meu médico e mentor, Dr. Sean O'Mara, em Minnesota. Ele veio ao meu consultório e perguntou: Doutora Rosa, como você relataria em seus exames, tomografia ou ressonância, sobre a gordura visceral? Olhei para ele, surpresa. Gordura visceral? Bem, vejo gordura visceral todos os dias, mas descrever a gordura visceral? Nunca ouvi falar. Então ele me ensinou, ele me mostrou resultados de uma pesquisa que fazia e continua. E demonstrou a importância de descrever a gordura visceral. E então, eu comecei a descrever a gordura visceral nos meus laudos. Como radiologista, acho muito importante, porque eu sou a médica do seu médico, sou o suporte do seu médico assistente. Assim que começo a descrever a gordura visceral nos meus laudos, também começo a descrever o que você poderia fazer a seguir com seu paciente, seu cliente, porque geralmente é isso que o médico solicitante de exames de radiologia espera. É assim que interagimos. Você, como médico, pede um exame. E me pergunta, muitas vezes, o que eu faço a seguir. Se eu vejo um nódulo pulmonar suspeito de câncer, eu vou te dizer, provavelmente é bom você fazer um PET scan. Provavelmente é bom você fazer uma biópsia. Para a gordura visceral, acredito que seja muito importante. Como descrevo agora, descrevo a gordura visceral, a gordura no pâncreas, a gordura no fígado, a gordura ao redor do seu coração e a gordura em seus músculos. E então, na minha impressão, digo, constelação de achados altamente preocupantes e associados a vários distúrbios metabólicos. Coloco que é importante por ser reversível, através de estratégias de vida, de acordo com o que vejo no seu exame, se você é uma pessoa jovem e não tem muita doença vascular e tem menos de 50 anos, digo o que fazer para esses pacientes. Sem alimentos processados, com baixo ou nenhum carboidrato. E treinamento intervalado de alta intensidade, treinamento de força e estratégias de sprints. Se você tem mais de 50 anos e se você tem muita doença vascular, calcificação em suas artérias coronárias ou dilatação de suas artérias como a aorta, se você tem algo que possa ser um problema cardiovascular que me preocuparia, que eu não queira te dizer para fazer sprints.
Porque eu não quero que você tenha um ataque cardíaco porque está fazendo sprints. Digo, evite alimentos processados, alimentos com baixo teor de carboidratos, treinamento de força. E então eu deixo para o médico assistente para avaliar aquele paciente, se aquele paciente se seria apropriado para ele começar a fazer. Qualquer outra coisa que exigisse demais. Do seu coração. Porque é um progresso de melhora. Lento, mas seguro. Se você tem muita calcificação vascular em suas artérias, pode ser arriscado para você fazer algo que te exija demais no início. Ok, antes de prosseguir, é importante trazer um elemento visual. Esse visual é seu antes e depois. Sim. Como médica, você também é paciente. E falou que, recentemente, descobriu sobre a gordura visceral e mudou a forma de ver imagens e laudos. Mas vamos olhar a sua imagem aqui. E esta é uma comparação lado a lado, uma imagem em cima da outra, do seu abdômen. Então, eu queria que você nos explicasse o que está vendo aqui, como se fosse outra pessoa e você estivesse analisando. Como você descreveria o que está vendo? Esta é a imagem de cima, a primeira. Minha jornada começou ao conhecer Sean em 2020 e aprender as estratégias. 2020 foi um ano muito estressante para todos nós. Então, eu não tive muito sucesso em 2020 em conseguir realizá-las, porque o estresse é um grande problema que impede a queima de gordura visceral, a reversão da gordura visceral, e é por isso que ele fala sobre as estratégias que são específicas para diminuir o estresse. Então, eu comecei mais em 2022, e de novo, agora eu também sou uma coach de alta performance, e eu acredito que mudar minha mentalidade foi extremamente importante para obter sucesso e para manter o sucesso. Porque como antes, de 2020 a 2022. Em 2020 eu estava pesando 226 libras. Então, de 2020 a 2022, eu começava. Eu falhava. Eu saía dos trilhos. E eu simplesmente não tinha o comprometimento, a consistência e a compaixão para voltar aos eixos. A mentalidade que me faria continuar seguindo em frente e aplicando as estratégias e entendendo que é um exercício de paciência. Porque se eu cheguei a 226 libras em 50 anos, eu não vou conseguir reverter a gordura visceral em 1 ano ou 6 meses. Vai levar tempo para o meu corpo se curar e queimar a gordura visceral. Então, em 2022, eu já estava com umas 186 libras. E você pode ver na imagem de cima, no nível do umbigo, você pode ver a área ali, dá para ver. Em cima, uma área que separa a gordura na parede abdominal. E aquele é meu umbigo. Então, tudo que é branco, dentro da cavidade abdominal, abaixo dos músculos, é gordura visceral. Então, como você pode ver, é fácil ver a gordura visceral. Só não é relatado, porque os médicos não aprenderam sobre isso. Deixa eu te interromper rapidinho. Esta imagem de cima é você, depois de já ter perdido peso significativo, correto? Sim, não tenho minha. Ressonância magnética inicial. Não tenho a ressonância de quando estava com 226 libras. Peso que atingi após meu marido morrer de câncer de cólon. E eu estava literalmente comendo meu estresse, comendo minha tristeza, comendo meu luto. O que é algo muito importante de entender, que também é um processo de cura para a vida. Uma jornada de luto. Então, quando conheci o Sean, depois que comecei a implementar algumas dessas estratégias, num processo de falhar e voltar, falhar e voltar, falhar e voltar, eu cheguei a 186 libras. E essa é a imagem de cima. Então, toda a gordura que você tem, tudo que é branco, dentro da cavidade abdominal, é gordura visceral. E é uma quantidade severa. A imagem de baixo, também sou eu. E há 2 coisas interessantes que eu gostaria de chamar sua atenção aqui. Primeiro, é que o diâmetro antero-posterior do umbigo na parte de cima.
você pode ver que é um abdômen mais protuberante. E na de baixo você pode ver que é um tipo de abdômen mais plano e ovalado. E é assim que você pode ver sua própria. Melhora na gordura visceral, quando você se deita na sua cama ou no chão. Se você vê um abdômen protuberante, quase como se estivesse grávida, é porque você tem muita gordura visceral. Se seu abdômen, após iniciar as estratégias, passa de protuberante para mais ovalado e plano, é porque está diminuindo sua gordura visceral. E, de novo, você pode ver que está mais ovalado, plano, e a quantidade de gordura visceral diminuiu. E, além disso, outra coisa é que, como estou fazendo minhas corridas de velocidade, como estou fazendo minha caminhada diária, como estou fazendo treino de força, você também pode ver que há uma melhora na massa muscular, particularmente nos músculos oblíquos, do lado esquerdo. Dá para ver melhor. Você pode ver que eles estão mais espessos, os músculos oblíquos da minha parede abdominal. Eu quero dizer às mulheres, ou mesmo aos homens, mas especificamente às mulheres, que acreditam que é muito difícil construir músculos, especialmente se você está na menopausa. Eu estou na menopausa desde 2019, porque fiz a cirurgia em que precisei remover meus ovários e foi uma menopausa abrupta. Então, posso te dizer que é um mito. Você pode construir músculos. É comprometimento, consistência e compaixão consigo mesma. Se você tem menos de, e consulte seu ginecologista. Outro mito é que a terapia de reposição hormonal é prejudicial à saúde. O que não é verdade. Há muitos estudos novos mostrando que, dependendo de quando você começa, após a menopausa, ou melhor, na perimenopausa, é benéfica. Ela protege seu cérebro, protege sua memória, protege seu coração, protege da perda de músculo e osso. Então, de novo, estou apenas defendendo a minha comunidade de mulheres aqui. Diminuição da gordura visceral, melhora muscular, e essa é a imagem que mostra minha própria jornada. Agora, eu estou muito feliz em dizer que estou ainda melhor do que na imagem de baixo, porque perdi mais peso e minhas medidas também diminuíram. Eu posso ver que meu abdômen está ainda mais plano, porque sim, de novo, dia após dia, continuo aplicando as estratégias. Escolha a sua dificuldade. Meu porquê, conecte-se ao seu porquê. Foi muito importante, para mim, passar da de baixo da de cima, para a de baixo. Foi muito importante para mim entender que minha razão para seguir as estratégias não era apenas que eu queria perder peso, parecer melhor e caber em uma calça menor. Isso é incrível e eu aplaudo cada uma de vocês que quer parecer melhor. Mas também era tipo, minha avó tinha diabetes e ela morreu de complicações do diabetes. Ela teve um ataque cardíaco e também ficou cega com problemas renais e todos os problemas da neuropatia. Ela perdeu alguns dedos do pé. Então, o meu porquê era que eu não queria ter diabetes. E meus níveis de glicose estavam sempre super altos. E minha hemoglobina e A1C estavam sempre altas. E minha insulina era 10. Então, sim, estava extremamente alta também. Esse era o meu primeiro porquê. Meu segundo porquê, que me firmou e me ancorou ainda mais em caminhar e fazer a parte do exercício que eu nunca gostei muito porque sempre fui sedentária, foi meu pai. Meu pai era cirurgião e ele morreu em 2021. Ele passou a vida cuidando de outros, sedentário, instruído, inteligente, incrível com pacientes. E conosco, o ponto é, a vida de médico, a vida sedentária. Ele tinha um cérebro afiadíssimo, mas muita gordura visceral também. E quando ele foi hospitalizado porque teve uma fratura de fêmur, ele fez uma tomografia do tórax, abdômen e pelve. E quando eu olhei o exame dele, eu fiquei em choque. Meu pai quase não tinha músculos.
95% dos músculos dele estavam substituídos por gordura. Sarcopenia extrema. Mal conseguia andar, por isso caiu e quebrou o quadril. Sim, ele tinha muita gordura visceral, parecia grávido de um bebê de 1 ano e meio, nem de 9 meses. E, de novo, eu vi o corpo dele falhando, enquanto o cérebro dele era tão afiado. E isso me fez perceber, cara, é assim que estou vivendo minha vida. Eu sou sedentária, fico sentada na frente de um computador, tenho uma vida artificial na minha frente o tempo todo. Estou comendo todas essas comidas processadas, Doritos, Coca Zero, e macarrão e pão, e comendo tarde da noite, dormindo muito mal, nunca saindo de casa, e o Sean me deu todas essas estratégias. Mas eu não tinha a mentalidade perfeita. Minha avó e meu pai se uniram, ancorados no meu coração, conectando meu cérebro a ele. Percebi que preciso me cuidar e escolher o que é difícil. O difícil é: não quero diabetes. Quero qualidade de vida com músculos, ossos, memória, pois estão todos conectados. Músculos, ossos e memória estão conectados. E, sim, eu não sei quantos anos eu vou viver. Isso não cabe a mim decidir. É o meu destino. Sei que quantos anos eu tiver, quero vivê-los da melhor forma. Farei o meu melhor para vivê-los da melhor forma possível. Sim. Ok, voltando às imagens. Sim. Qual o intervalo? Mencionou caminhada, exercício, presumo. Mudanças alimentares significativas para essa mudança que vemos. Mas fale sobre qual foi esse período e depois mais detalhes sobre o que você fez nesse período para causar as mudanças que estamos vendo. Então, o período entre essas duas fotos seria quando implementei as estratégias, com comprometimento, consistência e disciplina. O período foi de quase 2 anos. E, de novo, eu estava passando por muito estresse devido a problemas de saúde e problemas profissionais, né? Então, existem pessoas. Então, de novo, é uma parte. Você é sua própria. Base de comparação. Pessoas diferentes melhoram mais rápido. Outras mais devagar. Levei pelo menos 2 anos, considerando onde estou agora, com 140 libras e minha gordura visceral está bem menor. Mas, de novo, quero chegar a 0 ou ao mínimo. Mas eu diria que, para mim, levou 2 anos, porque no primeiro. Pelo menos no primeiro ano, eu vi pouca melhora. Porque eu estava lidando com uma quantidade enorme de estresse. Comecei a implementar estratégias para controlar o estresse, como corridas de velocidade, exercício intervalado de alta intensidade, sauna, crioterapia, banhos de imersão fria e banhos frios no final. E cuidando bem do meu sono. Agora, eu definitivamente cuido bem do meu sono. Eu uso este anel Oura. Não estou fazendo propaganda. Mas ele realmente me ajudou a cuidar do meu sono porque estou ciente de quantas horas e se foi um sono reparador. E fez uma diferença enorme na minha energia. E quando eu senti, uau, eu realmente me sinto mais calma. Foi aí que comecei a perder gordura visceral mais rápido, embora as estratégias já estivessem implementadas. Definitivamente, as estratégias de mentalidade fazem enorme diferença no estresse, como sair de casa, aproveitar o sol, olhar o pôr do sol, olhar o nascer do sol e fazer uma caminhada ao sol por 10 minutos sem tecnologia, onde você apenas libera tudo que está machucando, que é doloroso, que te preocupa, e você tem tempo para estar com você mesma, e isso aumenta a criatividade também. Ou mindfulness com a técnica do nervo vago, como inspirar, expirar, a respiração é incrível. Conectar-se aos 5 sentidos quando estressada é importante para reduzir a gordura visceral. Você precisa trabalhar seu estresse. E eu diria que todas essas técnicas que reduzem o estresse são
extremamente positivas e extremamente, elas funcionam, são poderosas. Então, cuidar do sono, deixa eu ver o quê? A gratidão. Eu pratico a gratidão diariamente. Por isso, no meu Instagram, eu sou Yanarosa Gratitude. E eu aprendi a gratidão quando meu marido morreu. Porque a jornada do luto é muito crua e machuca muito. E eu precisava encontrar, construir algo que me desse uma base para que eu pudesse continuar vivendo e construindo a vida. E foi quando me ancorei na gratidão. Toda vez que eu me sentia magoada, eu me perguntava, em vez de, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso aconteceu comigo? Eu me perguntava, o que eu posso aprender com isso? Como posso seguir em frente? Usando isso? E foi quando comecei a ser grata. Sim, o luto. É uma droga. Sim, o luto machuca. Mas eu não mudaria, eu não trocaria, eu não escolheria não ter o luto. Porque ter o luto significa que eu tive meu marido e eu tenho meu marido. Então sou grata e eu tenho minha base no amor. Enfim, me desviei, mas é um desvio necessário para queimar gordura visceral. Outras estratégias que funcionam muito bem. Desde 21 de dezembro de 2021, caminho diariamente. Não falhei um dia. Nenhum dia, nem quando estava doente, nem quando estava cansada. Mesmo que eu caminhe, só um pouquinho aqui e ali, no final do dia, eu consigo pelo menos 10.000 passos. E o que isso se tornou, para mim, tornou-se minha ferramenta de saúde mental. Ensinando ao meu cérebro que eu sou minha melhor parceira de compromisso, que eu me apoio, que eu sou minha amiga, que eu posso confiar em mim mesma. E então, sempre que tenho algo desafiador para enfrentar, eu sei que consigo porque estou caminhando todos os dias. Minha caminhada é meu tempo de me conectar com amigos, de mandar mensagem. Ei, sinto sua falta, te amo, estou aqui. E de aproveitar o sol. Caminhar todos os dias 10.000 passos. Para quem começou a caminhar comigo, em 10 minutos, você caminha 1.000 passos. Planeje isso ao longo do dia. Se você é viciada em trabalho, eu tendo a ser, agende no celular. A cada hora, pare e caminhe por 5 ou 10 minutos. Lá fora, aproveite o sol, respire fundo, expire, beba água, caminhada, tiros de corrida. Não faço muitos tiros de corrida. Devo dizer que confesso minha culpa na parte dos tiros de corrida, mas tento fazer pelo menos 2 vezes por semana. Faço mais os tiros na minha bicicleta ergométrica em casa. Você pode fazer tiros de corrida correndo, normalmente, na rua ou na grama. Você pode fazer tiros na sua bicicleta ergométrica, no seu elíptico. Então, existem diferentes tipos de técnica que você pode usar para os tiros. Então, você pode ver o que for mais confortável para você, especialmente no começo, porque você não quer se machucar. Faço jejum prolongado de até 72 horas. Fiz alguns de 96, mas é difícil. E eu sigo o que o Chan me ensinou. Você está fazendo isso não para se estressar ainda mais. Você está fazendo isso, pelo contrário, para diminuir seu estresse. Então faça enquanto você se sente confortável, se forçando um pouco para fora da zona de conforto. Mas faça de uma forma que você não se sinta letárgica, não se sinta com pouca energia, porque você quer continuar fazendo. Ensine ao cérebro que isso traz boa energia, não cansaço. Então eu faço jejum. Eu bebo minha água sem cloro e adiciono vinagre de maçã e adiciono eletrólitos e adiciono sal mineral, como o Chan ensina. Eu aproveito o sol o máximo que posso, porque eu estava em Minnesota, então não era muito fácil. Qual outra estratégia? Eu não como, de forma alguma, nenhum alimento processado. Eu cortei tudo. Absolutamente tudo. Tudo! Eu como alguns vegetais. Eu não faço uma dieta carnívora, extrema. Às vezes, eu como meus vegetais. Estou trabalhando para diminuí-los progressivamente e ser mais carnívora.
Eu amo os alimentos fermentados. Eu não gostava no começo, mas eu ensinei meu microbioma. E agora eu amo os alimentos fermentados, e eu faço como o Chan ensina. Água, alimento fermentado, carne boa. Ovos de boa qualidade, porque, de novo, se você está comendo uma carne que é extremamente marmorizada, é a carne que tem miostatose. E você não quer isso, porque essa carne é uma carne que foi produzida com cortisol. Os animais estavam estressados. Os animais comiam grãos. Então você não quer isso, porque senão você está comendo o estresse deles. E o que mais? Água, bastante água. E exercício físico, que é essencial. Eu faço musculação 3 vezes por semana. E eu faço minha musculação até a falha. Sempre. E eu também adoro fazer pilates. E eu faço pilates porque eu sei que não está nas estratégias, mas eu gosto de pilates porque me acalma, trabalha o meu equilíbrio e também trabalha a região central do meu corpo. E acho que é isso. Esqueci de mais alguma coisa? Notei na sua jornada, na linha do tempo, que você teve o período em que conheceu Chan e aprendeu. E depois, antes da primeira ressonância. Sei que teve outras mudanças de estilo de vida. E estresse acontecendo neste período que discutimos. Mas quando você viu aquela imagem, o que quero destacar é o fato de realmente ver dentro do seu corpo e o que acontece. O valor disso. Sim. Para você, foi catalisador para a mudança. Ao ver o que acontecia no seu abdômen? Sim. Claro que eu sabia que tinha muita gordura visceral mesmo antes de fazer a ressonância. Porque eu sabia, como médica, eu sabia o que procurar, distúrbios metabólicos. Então eu tinha glicemia alta, insulina alta, triglicerídeos altos e hemoglobina A1C alta. Eu sabia que meu abdômen era o abdômen do meu pai. O abdômen de grávida. Por isso, muitas pessoas me perguntavam, você está grávida? E eu ficava com tanta raiva, mas enfim, deixa pra lá. Mas ao fazer a ressonância e ver a enorme quantidade de gordura visceral presente, teve um impacto enorme. Porque é um impacto visual. Depois que vê, não consegue desver, não esquece, fica no cérebro. Pensa nisso o tempo todo. Essa é a diferença entre a ressonância e outros. Exames de imagem ou o IMC. O IMC é altura e peso. De novo, pessoas magras normais teriam um IMC normal. Tipo, agora eu tenho um IMC normal, mas eu sei que se eu fizer uma ressonância, eu estou melhor que a imagem de baixo. Mas eu ainda tenho muita gordura visceral ou gordura subcutânea profunda. É enganoso. Não discrimina anatomicamente, ou seja, quanta gordura eu realmente tenho e qual é a qualidade dessa gordura. O mesmo para o DEXA. O exame DEXA te dá um número. E como radiologista, eu dou valor ao exame DEXA, porque o exame DEXA me fala sobre meus ossos também, o que eu quero melhorar, para não ter fraturas. Mas o DEXA dá um número geral. Eu, por exemplo, comecei com 44% de gordura. Mas quando você diz 44% de gordura e me diz uma porcentagem de gordura visceral, esse número é um número que eu não fico pensando, sim, eu tenho 44% de gordura. Eu sou 44% de gordura, cara. Quase metade do meu corpo é gordura. Mas quando eu olho para a ressonância, eu fico, uau, é muita coisa. Vejo esse branco bem distinto. Acredito firmemente que, como Chan diz, o impacto visual, conectando-se ao seu sentido, faz enorme diferença em alertar seu cérebro para agir. A ressonância tem o benefício, como você pode ver na parte de cima, em ambas, mas melhor na imagem de cima. A ressonância me dá não apenas o visual, eu tenho muita gordura visceral severa. Então, quantidade.
mas a ressonância me dá a qualidade da gordura. Então, eu posso ver que tenho muita gordura dentro da minha cavidade abdominal. Mais acima, vi gordura no peito, ao redor do coração. E eu também consigo ver a gordura subcutânea, que me mostra quanta gordura superficial eu tenho, que é benéfica para proteger o coração, secretando uma substância chamada adiponectina. Mas eu também vejo que tenho muita gordura subcutânea profunda, que é tão prejudicial ao meu corpo quanto a gordura visceral, porque elas secretam as mesmas moléculas inflamatórias, as citocinas, interleucina 1, 6, fator de necrose tumoral alfa, fibroblastos, afetam o sistema imunológico. Então, a ressonância te dá toda essa imagem e essa informação. E a ressonância também dá porque é o abdômen superior. Então, estou mostrando apenas aquela imagem ali, mas eu consigo ver meu abdômen superior no exame de ressonância. Então, estou mostrando um corte da parte inferior do tórax, que me permite ver a gordura acumulada no coração. Tenho a imagem do fígado, que me diz se há gordura nele. A do pâncreas, que me diz quanta gordura tenho lá. Tenho a imagem mostrando toda a gordura visceral ao redor dos órgãos, como um oceano de gordura, dentro do abdômen. E eu tenho a imagem me dizendo a diferenciação. Na gordura subcutânea, é mais superficial, boa, ou é mais gordura subcutânea profunda, realmente. Prejudicial ao meu corpo também, consigo ver a definição dos meus músculos. Se eles estão melhorando, se eles ainda têm muita gordura, então eu consigo ver tudo isso com a ressonância. Então, quantidade e qualidade. E então, a conexão visual, dizendo ao meu cérebro, você tem que agir. Há um caminho que essa gordura prefere seguir. Como você compartilha, ela pode se acumular nos músculos e órgãos. Você tem a subcutânea profunda, que também é ruim. Você tem a gordura visceral ao redor dos órgãos. Há um caminho, como eu disse, que você, como radiologista, vê enquanto alguém acumula gordura, que ela passa por todas essas estruturas, o que não é bom. E o contrário, quando alguém como você assume o controle e começa a perdê-la. Qual é o caminho no corpo ou melhor, a ordem que ela geralmente segue nesse processo? Então, isso vai ser uma especulação minha, porque eu não aprendi sobre isso antes. Então, é isso que estou observando nos meus pacientes e em mim mesma também. Então, eu diria... E, de novo, é especulação minha quando eu abro um exame e é uma pessoa magra. Uma pessoa magra, magra por fora, gorda por dentro. Isso significa que a gordura visceral começa primeiro, porque a pessoa ainda parece que não tem gordura subcutânea. Então, magra por fora, gorda por dentro. E faz sentido, pois a gordura visceral é um mecanismo de defesa do corpo. Você está se envenenando diariamente. Como dissemos, todos esses alimentos processados, cloro, pesticidas, herbicidas, plásticos, óleos e luz artificial, você está prejudicando o seu corpo por todos os lados. Isso é uma ingestão enorme de carboidratos. E isso sobrecarrega seu fígado. Nos triglicerídeos, na via do glicerol, que é fundamental. E isso leva a aumentar sua glicemia, aumentar sua insulina. E chegamos ao culpado, a resistência à insulina aumentada. Com o aumento da resistência à insulina, a gordura visceral começa a acumular gordura nos adipócitos, as células de gordura dentro do seu abdômen. O primeiro mecanismo de defesa é: uau, preciso armazenar, ser depósito para essa gordura, pois ela prejudica meu corpo. Como eu vou fazer para manter a homeostase, que é o equilíbrio do corpo? Armazenarei essa gordura nas minhas células de gordura. Elas aumentam de volume até 200 vezes o normal, até perceberem que não conseguem mais aumentar
o volume. Vou aumentar o número de células de gordura. Primeiro hipertrofia, depois hiperplasia. Assim, você aumenta o número de células de gordura. Enquanto você está fazendo isso, as células da gordura visceral estão lidando com o aumento de insulina, o aumento de açúcar no sangue e o aumento de triglicerídeos no seu sangue. E então a gordura visceral começa a secretar as citocinas. A gordura visceral secreta cortisol. A gordura visceral secreta todas as outras que são moléculas que vão levar a doenças crônicas, perturbação da função do seu sistema imunológico, da função normal e carcinógenos que levam ao câncer. Então, isso é um ciclo vicioso que na medicina nós chamamos de cascata de inflamação. Uma coisa alimenta a outra, que alimenta a outra, e isso nunca acaba, só escala. Crescimento exponencial, envenenamento exponencial do seu corpo. Então, de novo, como você me perguntou, eu diria a dieta rica em carboidratos, a forma horrível como estamos vivendo agora, leva ao aumento de glicose, aumento de triglicerídeos, aumento da resistência à insulina, aumento da gordura visceral. E aí, nesse momento, você é magro por fora e fica gordo por dentro. Deposição de gordura no seu fígado, que é o fígado gorduroso, e inflamação no seu fígado, e cirrose e câncer de fígado. Deposição de gordura no cérebro, amiloide, que começa de 10 a 15 anos antes de desenvolver. Perda total de memória. O primeiro sintoma de problema de memória e a demência, deposição de gordura no seu pâncreas, diabetes tipo 2, deposição de gordura ao redor do seu coração e distúrbios cardiovasculares e também nas paredes das suas artérias. Deposição de gordura na sua pelve, que leva a incontinência urinária, incontinência fecal ou de fezes e disfunção erétil e prolapso de órgãos pélvicos, diminuição da testosterona, aumento do estrogênio ruim, diminuição do hormônio do crescimento, prejuízo do seu sono, afetando sua melatonina e ritmo circadiano. E essa é a gordura dentro do seu abdômen. E aí você começa a colocar gordura no seu tecido mole subcutâneo, o superficial, o profundo e nos seus músculos, evoluindo para a sarcopenia e fragilidade do seu corpo. E como todas essas pessoas geralmente serão sedentárias, então você também está perdendo massa óssea. Quando alguém aprende sobre o que estamos falando hoje, adota as estratégias, começa a queimar essa gordura visceral. O corpo é inteligente na forma como ele queima preferencialmente a gordura visceral em vez da gordura subcutânea. No início, quando alguém começa essa jornada... Eu acredito que sim, porque, de novo, como você vê nas minhas imagens, e o que eu vi com algumas pessoas também, alguns pacientes também, clientes, é que você pode ver que a minha gordura visceral dentro da cavidade abdominal diminuiu muito mais do que a gordura subcutânea. A gordura subcutânea ainda está lá. Ambas são ruins. A gordura subcutânea profunda é tão ruim quanto a gordura visceral, mas eu acredito, pelo que vi em mim. Então agora estou me analisando, ok? Eu acredito, pelo que vi em mim, que a gordura visceral some primeiro e depois a gordura subcutânea profunda e vai embora depois. Não sou a melhor pessoa para responder, pois acompanho a mim mesma, mas o Sean viu resultados diferentes nos clientes dele. Algumas pessoas diminuem as duas, juntas, e provavelmente são as pessoas com menos estresse crônico. Algumas diminuem a gordura visceral primeiro, e depois a subcutânea profunda, o que discutimos outro dia e não temos uma explicação. Mas acredito, e ele também, que pode ser por estresse crônico. De qualquer forma, ao fazer essas estratégias, tenha paciência, pois as duas diminuirão. Não precisa nem perguntar, é só olhar para mim.
Até agora falamos muito sobre as mudanças químicas no corpo com a gordura visceral, as citocinas, a inflamação e o prejuízo que isso causa em todo o corpo. E quanto ao volume físico real da gordura visceral no abdômen, com todos os órgãos ali e os intestinos, já chegamos a alguma conclusão? Um entendimento de como, fisicamente, o fato de ocupar espaço ali impacta as coisas? Eu não acredito que fisicamente ocupar espaço ali faria diferença nos órgãos, porque de novo você continua expandindo seu abdômen como quando está grávida. Você continua expandindo o útero e continua expandindo seu abdômen. Então seu corpo encontra espaço para tudo. Eu acredito que o dano é a fisiopatologia de toda a inflamação e toda a cronicidade, e toda a liberação das substâncias, e a alteração da função das células e a alteração da função do sistema imunológico, e alterando a deposição de substâncias prejudiciais como o amiloide e a proteína no seu cérebro que leva à demência, a gordura no seu fígado que leva ao fígado gorduroso, a gordura nos seus músculos. Então, sim, eu não acredito. E, de novo, quando você está aumentando seu volume, sua vida, para você viver sua vida normal, vai se tornar mais sobrecarregada, porque você está carregando todo esse peso extra adicional em você. E então, por causa da inflamação crônica, seus níveis de energia, seus níveis de alegria, seus níveis de viver a vida plena que deveria, simplesmente não está muito presente. Imagino que conforme os músculos acumulam gordura, isso afeta a sua função. É crítico porque Sim. parte das estratégias para superar isso é se exercitar e mover o corpo, especificamente em alta intensidade, como o sprint. Fale sobre como a função muscular muda ao se tornar marmorizada. Então, se você está substituindo seus músculos por gordura, que é a marmorização, você definitivamente vai diminuir a força nos seus músculos, a função dos seus músculos. E é por isso que os pacientes no estágio final da sarcopenia, são muito frágeis. Eles não andam muito bem, não conseguem ficar eretos porque os músculos não sustentam sua coluna, o paravertebral, o músculo eretor da espinha não sustenta sua coluna e depois seus ossos. Estão ruins e você tem fraturas vertebrais. Por isso, os idosos que não estão bem andam assim, com cifose aumentada e você não. E então você não tem muita força e perde o turgor da pele também. E se machuca fácil, fica com hematomas mesmo com pequenos impactos. Tudo isso é pelo aumento de cortisol, né? Então é fácil quebrar os ossos. É fácil e então a mortalidade e a morbidade em um idoso quando ele quebra o fêmur e é extremamente alta, porque eles ficarão ainda mais sedentários. Eles podem ter embolia pulmonar da gordura do osso, a gordura de dentro do osso que quebrou. Então, sim, para começar as estratégias, pode ser difícil, mas, de novo, escolha seu difícil. Como disse no começo, escolha o que é menos difícil no começo, pois não quer se sentir sobrecarregada nem se machucar. Quer continuar repetindo, porque a repetição é a maestria para resultados. Quer continuar repetindo. O Sean ensina bem como fazer sprint se não faz há 30 anos. Nos vídeos dele, ele ensina a ir para uma ladeira, começar devagar. Só quer fazer de um jeito que aumente sua frequência cardíaca e te deixe sem fôlego. Ele ensina como respirar ao terminar o sprint. Assim, você melhora seu óxido nítrico, pois esse é o propósito do sprint, aumentar o óxido nítrico. Então, de novo, o que eu diria é: comece. Comece devagar e depois comece a aumentar. Quando eu comecei a caminhar,
Antes de 21 de dezembro de 2021, eu não comecei. Caminhando 10.000 passos por dia. Eu comecei com 3.000, porque geralmente, se você está fazendo suas atividades normais, você deve caminhar cerca de 2.000 passos por dia apenas vivendo sua vida. Andando pela casa ou andando no seu trabalho. Então, eu comecei com 3.000, né? Pulei para 5.000, aí fiquei nos 5.000 por um tempo, depois pulei para 7.000, fiquei nos 7.000 por um tempo, depois pulei para 10.000, então eu cheguei nos 10.000. Meu primeiro dia que eu atingi 10.000 foi em 21/12/21. E então eu nunca mais parei, porque eu sabia que conseguia. E eu não faço os 10.000 passos de uma vez só, não. Nem sempre eu consigo sair e caminhar tudo de uma vez. Mas muitos dias eu caminho. 30 minutos aqui, 30 minutos ali, porque eu também estou vivendo a vida. Então, de novo, comece devagar, aumente, progressivamente. Seja gentil com você mesma. Tenha bondade consigo mesma, que você pode sair dos trilhos. Mas, de novo, a questão não é sair dos trilhos. Não é quando isso acontece, que você está fazendo algo que não é bom para você. É quando você não volta para os trilhos, porque você está pensando, eu já saí dos trilhos, então posso comer a pizza inteira. Não, é tipo, sim, eu vou ser gentil comigo mesma porque estava cansada. Vou ser gentil comigo mesma porque estava doente. E então estou voltando para os trilhos. E então celebre a si mesma porque foi provado por um estudo da Universidade de Harvard que as pessoas tendem a se punir tanto ou a se culpar tanto quando elas saem dos trilhos, quando fazem algo que sentem que falharam, mas quando fazem algo que é positivo para elas se esquecem de celebrar a si mesmas. Ao celebrar a si mesma, você fecha o ciclo e trava um mecanismo no cérebro, dizendo, eu me garanto. Celebrar a si mesma é tão fácil. É só colocar um sorriso enorme no rosto, mesmo que falso, porque depois ele se torna real. E dar um tapinha nas costas, você consegue. Ou se abraçar, ou respirar fundo, ou parar no espelho e fazer um high five consigo mesma. Essa coisinha simples de 1 segundo. Ensina ao seu fazer um high five consigo mesma, ensina ao seu cérebro que você fechou o ciclo, voltou, fez a ação e celebrou. Bum! Travado. E é por isso que a mentalidade é tão importante para o sucesso sustentável. Porque nossos cérebros são cérebros das cavernas e estamos em um mecanismo padrão para prestar atenção em tudo que é negativo, em tudo que traz medo, em tudo que é perigoso porque estamos no modo de nos proteger. Então, agora, na vida que estamos vivendo, precisamos reprogramar nosso cérebro através da neuroplasticidade e ensinar ao nosso cérebro que estamos seguros, que estamos bem, que somos amados, que podemos nos acalmar. É por isso que fazer high five, celebrar, se abraçar, técnicas do nervo vago, respirar, colocar a mão no coração, dizer a si mesma que está segura, cantarolar, é tão importante porque acalma a amígdala, que é o cérebro das cavernas. Corra, corra, corra! Acalma a amígdala e ensina ao cérebro. Está bem. Está bem. Continue. O sprint age assim. Correr rápido é fugir do leão. É correr para conseguir comida. Correr rápido ativa. E ensina a amígdala a se acalmar. Exercícios de treinamento intervalado de alta intensidade. Acalmam. Todos são mecanismos para diminuir o estresse, acalmando o sistema nervoso, o nervo vago, o parasimpático. No movimento, até agora, enfatizamos caminhar, correr rápido ou outro exercício de alta intensidade. E quanto ao cardio de longa distância, o aeróbico? Alguém nos ouvindo, digamos um corredor de 10 quilômetros, maratonista, ou que faça outro exercício de longa distância pensando que é bom para si e para a gordura visceral.
Fale sobre a conexão. O Sean explica isso muito bem também, adoro. Existem 2 tipos de fibras musculares no nosso corpo. Temos as de contração lenta e as rápidas. Ao correr rápido, fazendo treinamento intervalado de alta intensidade, você ativa seus músculos de contração rápida. Libera substâncias que constroem músculos e reduzem o estresse. Quando você está fazendo exercício de cardio longo, ao correr, você ativa seus músculos de contração lenta e eles liberam 2 moléculas que anotei, mas esqueci. Enfim, você libera 2 moléculas que vão afetar seus músculos. Na verdade, elas aumentam. O cortisol aumentam. O estresse e levam à sarcopenia a longo prazo. Pode pesquisar no Google das substâncias. Eu realmente não lembro agora, Se mas lembrar, sim, se eu podemos conseguir me lembrar, compartilhar. podemos ver. Você Se não, pode? compartilho estará nas notas. Combinado. Farei isso. Enfim, é por isso que hoje há estudos com mulheres na menopausa, mostrando que nos ensinaram errado. Ensinaram a fazer mais, correr e mais cardio. E não, tudo isso aumenta estresse, aumenta cortisol. Ao aumentar cortisol, o que faz? Alimenta a gordura visceral. A gordura no fígado. Alimenta. A sarcopenia e o marmoreio muscular. Você não quer fazer isso. Por isso, eles têm um tipo de exercício para mulheres que é muito bom como cardio. Você vai para a sua esteira e coloca na inclinação 12 e vai fazer 30 minutos a 3 milhas por hora. Foi provado que para mulheres na menopausa é uma boa forma de exercício cardiovascular que não leva a desencadear o cortisol, não leva ao aumento do cortisol. Novamente, a corrida rápida e eles agem nos músculos de contração rápida e a corrida cardiovascular de longa duração afeta os músculos de contração lenta e eles liberam diferentes tipos de substâncias e levam à diferenciação no aumento do estresse ou na diminuição do estresse, cortisol e gordura no seu abdômen, nos seus músculos. Espero que tenha feito sentido. Não, ótimo e importante abordar. Uma das coisas que surgiu algumas vezes no que você compartilhou é esse fenótipo de TOF, em que alguém é magro, mas ainda tem gordura visceral se acumulando. E você tem um slide aqui Sim. que vou mostrar. Este será um bom visual para nós vermos do que falamos. Peço que explique aos ouvintes. São 9 imagens. Esta Sim. é uma pessoa no limite superior do normal, com 24 de IMC. Sim. Apenas abordamos que você pode estar nessa faixa normal. Sim. E você pode ter pouca ou nenhuma gordura visceral. Ou bastante. Então, não podemos nos basear apenas nesse fenótipo da sua aparência externa. Sim, como pode ver nessa imagem, todos os pacientes têm o mesmo IMC. E no canto superior esquerdo, temos uma pessoa com muito pouco tecido mole subcutâneo e uma quantidade mínima de gordura visceral, que é exatamente o que esperamos. O mínimo possível ou nenhuma. Algo que infelizmente é raro de se ver hoje em dia. Ao mover-se do canto superior esquerdo para o canto inferior direito da imagem, percebe-se que o que realmente aumenta de forma significativa, e isso se conecta diretamente com o que eu estava mencionando. A gordura visceral é a primeira a se acumular. O que aumenta é a quantidade de gordura, que é a parte branca, dentro da cavidade abdominal, que é a gordura visceral. A gordura subcutânea não aumenta muito. Então, vê-se que o IMC é o mesmo. Todas as pessoas, todas as 9 pessoas neste slide, acreditam que são saudáveis, porque têm um IMC normal alto e não parecem gordas porque não têm muita gordura subcutânea.
Você não consegue beliscar muita gordura. Você não tem muitos pneuzinhos ali. Mas quando você vai da pessoa normal, metabolicamente saudável, essa pessoa não tem muita gordura visceral. Essa pessoa não tem inflamação crônica de baixo grau liberada no corpo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aumento de distúrbios metabólicos como demência, diabetes tipo 2, fígado gorduroso e sarcopenia. No canto inferior direito, vê-se que a pessoa ainda não tem muito tecido subcutâneo. Então você não consegue ter, você não tem os pneuzinhos, mas você só sabe que essa pessoa não é metabolicamente saudável. Porque você vê muita gordura visceral, produzindo toda a inflamação crônica que discutimos até agora, aumentando o risco de doenças crônicas que discutimos até agora também. Então, novamente, voltamos aos músculos. Ok. Então, os músculos, quando você está fazendo corrida rápida, exercício de esforço máximo, você está aumentando sua testosterona, aumentando seu hormônio do crescimento e diminuindo seu cortisol. Quando você está fazendo resistência, quando você está fazendo o cardiovascular longo, você está agindo em substâncias chamadas lactato fenilalanina, e isso pode ser a causa do aumento do estresse, aumento do cortisol e sarcopenia, a diferenciação entre correr rápido e exercício de longa duração, na produção do lactato fenilalanina. Mais cedo, sobre a jornada, sobre seu objetivo com a gordura visceral, mencionou reduzi-la a zero ou quase. Sim. Qual seria o ideal? É realmente possível zerar isso, não ter nenhuma gordura visceral no corpo? Isso para que as pessoas tenham um objetivo realista e alcançável para almejar. 95% de nós tem gordura visceral severa. Então, diria que é uma jornada para a vida toda. Como o luto, não há um destino final. Haverá dias que serão mais difíceis, haverá dias que serão mais fáceis, mas é uma jornada para a vida toda. Não há um destino final. Então, para a gordura visceral e para o luto, sempre haverá espaço para melhorar. Então, eu diria, comece sua jornada, celebre. Cada quantidade, ela diminui cada vez mais, ficando melhor e melhor e melhor. Você almeja o mínimo ou zero. Na imagem 12, pode ver que isso é mínimo ou nenhum. Isso é zero de gordura visceral. Zero de gordura subcutânea, profunda, boa massa muscular. Não é papo, não foi criado por IA, é uma pessoa real. Então, cada um de nós pode chegar lá. Quanto tempo levará para cada um de nós chegar lá? Não sei. Depende do seu esforço, comprometimento, consistência e compaixão. O que você dá, você recebe. Se continuar bebendo seu álcool, se continuar comendo sua pizza, se continuar... Já conhece as estratégias? Já, sim. Então, eu não sei quanto tempo vai levar para você chegar lá. Eu sei que você pode chegar lá porque essa pessoa é minha inspiração. Então, eu sei que você pode chegar lá. Eu sei que eu posso chegar lá. E eu sei que só tenho que escolher o meu difícil. Eu só tenho que escolher o meu difícil diariamente. Eu não quero ir para a academia. Não se trata de querer. Não se trata de querer, é energia de ativação. É como eu vi meu marido fazendo quimioterapia quando ele teve câncer. Ele queria fazer quimioterapia? Não, mas ele tinha que fazer. Então, quando eu acordo e não quero ir para a academia porque queria dormir até às 6 da manhã e são 5. Eu me lembro bem, eu me lembro disso. Não, não é quimioterapia. É algo que eu preciso fazer, mas veja bem, não é quimioterapia. Então, eu simplesmente levanto e vou. E sabe o que acontece? É a energia de ativação. Levanto e vou, pois é meu porquê profundo. Por isso te pergunto, por que realmente quer fazer isso? Porque se for só porque você quer caber num jeans melhor, você não vai acordar às 5 da manhã. Alguns dias. Por que você realmente quer fazer isso?
Quando conecto que quero fazer isso pela minha saúde, para ter um corpo funcional, para eu ser capaz de levantar do vaso sanitário quando eu tiver 80 anos sem que as pessoas me ajudem, para eu ser capaz de carregar minhas compras. Então eu sei que posso fazer isso. E a energia de ativação vem de eu faço quando não quero, eu faço quando não estou com vontade, eu faço porque é importante, para mim, realmente importante, para mim. E depois disso, meu corpo, meu cérebro entende que eu sou confiável, que libera as endorfinas e eu me sinto bem, porque eu me apoiei. Pelo que parece, para alguém que vai embarcar nesta jornada de que estamos falando hoje, aplicando as estratégias, atacando a gordura visceral, encontrar o seu porquê, seria o começo de tudo isso, e parece que levar o seu tempo e realmente chegar a um raciocínio detalhado do porquê isso é importante para você. E presumo anotar seria o primeiro passo. Sim, encontrar o seu porquê é importante para tudo que você faz na sua vida. É importante para como quer viver sua vida, o que quer, o que precisa da vida. E quais passos precisa dar diariamente para chegar lá. E então, depois que você sabe disso, como chegar lá, você tem que descobrir, mas por que eu quero isso? Por que é tão importante para mim? E não vai ser sua primeira resposta. Minha primeira, por exemplo, você tem que perguntar isso. Pelo menos 5 vezes e vai ficar desconfortável. Mas você tem que encarar a si mesma. Tipo, Ana Rosa, por que você quer queimar gordura visceral? Porque eu quero parecer elegante, porque eu quero me sentir bonita, porque eu quero caber na minha calça jeans que eu usava quando era mais nova. Superficial, é falso, vai falhar, vai comer uma fatia de pizza com raiva ou um pote de sorvete com raiva e vai pensar, que se dane, faço isso e amanhã começo de novo. E então o segundo porquê. Mas por que você quer isso? Porque eu quero ser mais ativa, porque eu quero ter uma memória melhor, porque eu quero continuar melhorando como pessoa. Mas por que você realmente quer isso? Ser mais ativa, ter uma memória melhor. Porque não quero morrer como meu pai, com corpo frágil e cérebro ótimo e afiado. Porque não quero ter açúcar no sangue e insulina tão altos como estão agora, como estavam. Não quero ter diabetes e ficar cega, com problemas renais ou perder os dedos dos pés, como minha avó. Quando olho para essas coisas, já não sinto mais aquela vontade, mas no começo, ao olhar para uma pizza, um hambúrguer, ou um macarrão Alfredo, ou um sorvete, e sentir aquela vontade de comer, eu me perguntava, qual é o meu verdadeiro porquê? Será que essa fatia de pizza vale a minha visão? Se eu tiver diabetes e ficar cega, não vale. Ou quando eu não quero sair para caminhar, ou quando eu não quero fazer uma caminhada, vou dizer de outra forma. Ou quando eu não quero ir para o treino, ou parar e aproveitar o sol. Qual é o meu porquê? Ter uma boa qualidade de vida e construir um futuro melhor. Para mim, para ser funcional, para cuidar de mim mesma e porque eu caminho desde 21 de dezembro de 2021 sem parar um dia. Tornou-se minha ferramenta de saúde mental. Depressão, ansiedade, TEPT, medo, estresse. Sei que estou lá por mim. Tenho certeza que pode confirmar, uma vez que se sente e parece diferente. Esses podem ser fatores motivacionais secundários para continuar. Sim. No início, você não terá. É aí que o porquê Sim. entra. Mas agora tudo isso se acumula, o tempo passou e você está se sentindo melhor e parecendo melhor. Sim, consigo ver como tudo Sim. isso pode virar uma bola de neve de um jeito bom. Sim,
Mudamos da cascata viciosa de inflamação e gordura visceral para um ciclo virtuoso de bem-estar. Você constrói para si mesma. Adoro o que falou do efeito cumulativo. É o que digo a quem está comigo. Empilhamos hábitos. Acumulamos melhorias contínuas. Melhoramos a cada dia, de todas as formas. De novo. Como empilha hábitos? Caminho meus 10.000 passos diariamente. Parte deles, eu caminho lá fora e aproveito o sol. Eu caminho meus 10.000 passos. Por um tempo, eu caminho lá fora, desconectada da tecnologia, apenas, inalando a abundância dos 5 sentidos ao meu redor, acalmando meu sistema mental. Nervoso, eu estou caminhando meus 10.000 passos. E estou me conectando com amigos. Porque conexão e comunidade foi provado, em estudos também, que é uma das principais coisas que mantém os idosos se sentindo vivos, se sentindo com propósito. Acordo e tomo meu banho frio, revigorante. Eu pratico minha gratidão enquanto estou tomando meu banho. Estou falando com Deus, o poder superior em quem quer que você queira, que você acredite. Eu estou dizendo obrigada e estou praticando minha gratidão. Então, banho frio, gratidão, caminhada, sol, nervo vago, respiração, 5 sentidos. Então, nós empilhamos hábitos. Eu estou caminhando e bebendo minha água. Eu estou me exercitando, fazendo musculação e bebendo minha água. Para quem vai começar essa jornada, deixamos claro que deve começar com seu porquê, levando o tempo que precisar nesse passo e realmente chegar a uma razão concreta para estar fazendo isso. Mas ao longo da nossa conversa, salpicamos tantas informações e hábitos que as pessoas querem adotar, com o tempo, para eliminar a gordura visceral. O que temo por alguém inflamado, acima do peso, sobrecarregado. Tudo isso parece muito. Sim. Depois que alguém descobre seu porquê, anota tudo e está pronto para começar. Diga uma ou duas coisas que seriam mais benéficas para dar o pontapé inicial. Assim, podem voltar, ouvir de novo ou assistir de novo e pegar algumas dessas outras coisas secundárias para não ficarem sobrecarregadas. Então, sim, sobrecarga é definitivamente algo a evitar. Então, vamos criar um plano de ação juntos, ok? Comece. Antes de ter seu porquê, elimine os processados e o açúcar. Diminua seus carboidratos para o mínimo possível, ou que sejam de baixo índice glicêmico. Não queira carboidratos que crescem debaixo da terra. Todos têm alto índice glicêmico. E também tome cuidado com frutas e sucos. Eles têm muito açúcar, então comece sem o seu porquê, amanhã ou agora. Elimine todos os seus carboidratos, elimine todos os seus alimentos processados, ultraprocessados, óleos vegetais e açúcar. Álcool, elimine. E pelo menos comece a diminuir progressivamente. O ideal é que você consuma o mínimo de álcool possível. Tem um vídeo, tem um podcast do Andrew Huberman falando sobre os efeitos horríveis do álcool no seu cérebro. Eu recomendaria muito que as pessoas assistissem, porque aí você vai ver que o álcool não é algo que é para diversão. Na verdade, é muito ruim para o seu corpo. Então, de novo, elimine alimentos processados, álcool, açúcar, drogas, cigarro. Dê o seu melhor, de novo. Dê o seu melhor. Tudo se resume a dar o seu melhor. Não é tudo ou nada, é dar o seu melhor. Processados e açúcar, eu diria que é tudo ou nada. Mas em tudo, dê o seu melhor, né? Tendo compaixão por você. Segundo, cuide do seu sono. O sono é um pilar, pois, enquanto dorme, você trabalha no cortisol, glicose, insulina, hormônio do crescimento e melatonina. Todos importantes, no mecanismo da cascata da gordura visceral. Cuide do seu sono, pelo menos 7 horas. Como cuida do seu sono? Pelo menos 1 hora antes de dormir?
Apenas se desconecte da tecnologia. Eu sei como é muito difícil porque estamos tão acostumados a rolar a tela, no Instagram ou nas redes sociais, na nossa cama. Mas, pelo menos 1 hora, se desconecte da sua tecnologia. Outra coisa é aproveitar o pôr e nascer do sol por 3 minutos. Isso ajuda a regular seu ritmo circadiano, que controla a melatonina e ajuda no sono. De novo, algo simples, hidratação. Olhe a água em sua casa e faça o melhor para ter água sem cloro. Então, adicione sal mineral, como Redmond ou eletrólitos, e vinagre de maçã à água. 1 colher de sopa de vinagre de maçã por cada litro de água é o que faço, pois diluído não machuca meu tubo digestivo, meu esôfago. Não beba vinagre de maçã puro, senão terá esofagite química e não quer isso. Essas são as 3 coisas fáceis, pois, embora pareçam 3, estão conectadas. Você tem que beber água. Água com eletrólitos e vinagre de maçã, e tente tirar o cloro. Você tem que dormir. O sol ajuda no sono. E a tecnologia, desligada por 1 hora. E sua alimentação, você tem que comer. Use sua alimentação para eliminar todos os processados e açúcar. E adicione outras coisas mais tarde. Então, essas são as 3 coisas que eu pediria para as pessoas começarem. E enquanto começa isso, comece a trabalhar no seu porquê. E então você começa a trabalhar no seu porquê, para continuar. Quando for difícil, um desafio, e para voltar a eles. Quando sentir que falhou ou saiu dos trilhos. Depois de fazer, todos pode começar a empilhar hábitos. Enquanto bebo água, caminho. Enquanto bebo água e caminho, aproveito o sol. Enquanto aproveito o sol, melhoro o meu sono. Ao dormir, desligo a tecnologia. E poderia fazer minha caminhada de 10 minutos à noite. Fico longe da tecnologia. Já limpo meu cérebro. Enquanto caminho, pratico gratidão por tudo que faço. Me parabenizo, dou um toca aqui no espelho, me abraço, respiro, e os 5 sentidos. Tudo isso pode ser feito junto. Faça um, acostume-se, adicione outro, acostume-se, e então pegue mais um. E em algum momento, você nem percebe que está fazendo, porque fazer todos eles, porque eles se tornam quem você é. Eles deixam de ser tarefas, e papéis e regras, e se tornam cerimônias, e rituais que você está fazendo para o seu corpo, que é um corpo sagrado, porque é o recipiente da sua alma. Você mencionou vinagre de maçã, Sim, adiciona exatamente água. isso. Creio que mencionou minerais. Sim. Que Então. outros suplementos fazem parte da sua base para a saúde geral e algum específico que possamos incluir em termos de suplementos para atacar a gordura visceral? Sim, para isso eu consultaria o Sean O'Mara, porque eu sou radiologista, eu sou a médica do médico. Então, eu vou te dizer o que eu faço que ele me ensinou, ok? Bebo de 2 a 3 litros de água por dia e você pode calcular pelo seu peso. E bebo de 2 a 3 litros de água por dia. Para cada litro, eu coloco 1. Eu provavelmente coloco 2 colheres de sopa de vinagre de maçã. E eu coloco 1 colherzinha de sal mineral, Redmond. E eu coloco 1 colherzinha de eletrólito sem sabor que eu compro na Amazon. Esta é a água que bebo ao longo do dia. E quanto aos suplementos, eu tomo porque eu estava com uma queda de cabelo muito, muito grande. E era muito mais por causa do estresse. E era muito também por causa de alopecia androgenética. Eu tenho um histórico disso na família, o que, de novo, também está relacionado à inflamação e à gordura visceral. Tomo um multivitamínico, principalmente por causa do meu cabelo, mas o que o Sean me disse para tomar todos os dias, e se você for olhar estudos
recentes para todos nós. Nós temos uma grande deficiência de magnésio. E o magnésio é muito importante, né, para inúmeras reações em nossos corpos, mais de 300, na verdade. E então eu tomo magnésio. Eu tomo 2 tipos de magnésio. Eu tomo magnésio que vai para o cérebro, melhor, para memória e energia, que é o magnésio L-treonato. E eu tomo magnésio bisglicinato, que vem junto com outro tipo de magnésio que ajuda no funcionamento do intestino, porque eu tenho tendência a ter prisão de ventre. Então, de novo, vai ser cada pessoa tem sua própria receita. Mas eu tomo magnésio. Ele precisa ser tomado com a vitamina D3, que a maioria de nós tem deficiência. E com magnésio, vitaminas D3 e K2, pois se você não os tomar, eles são sinérgicos e auxiliam na absorção mútua. E se você não os tomar juntos, você pode levar a deposição de cálcio nas paredes das suas artérias. Então isso não vai ser bom. Isso vai ser ruim também, prejudicial também. Então você quer tomar magnésio junto com a vitamina D3 e junto com a vitamina K2. Que mais? Eu tomo creatina, por exemplo. Acho que são 5 gramas por dia. Mas, de novo, verifique com seu médico, pois alguns se preocupam com a função renal. Estou te dizendo o que eu faço, não é a sua receita, não é um conselho médico, cada pessoa é única. Mas tomo creatina, tomo 1 vez por dia, tomo meu vinagre de maçã, meu sal Redmond, meus eletrólitos, tomo minha vitamina D3, K2 e magnésio. Tomo meu multivitamínico. Sim, é principalmente isso que tomo. Sim, mas cada pessoa precisará de suplementos diferentes. Faz sentido. Sim. Obrigado por isso. Então, ao longo da nossa conversa, nós mostramos vários slides. Você me enviou uma apresentação inteira antes. E especificamente para a gordura visceral, como falamos antes, ver o visual pode ser muito útil. Antes de nos despedirmos e encerrarmos, algum outro slide que ache aplicável e que gostaria que víssemos? Sim, este slide mostra a gordura no peito. A imagem central é o coração. Quero mostrar a gordura no peito, tão prejudicial quanto a visceral, chamada ectópica. Você tem a gordura ao redor do coração, o tecido adiposo epicárdico, extremamente relacionado ao risco cardiovascular e a infartos do miocárdio. É muito reversível com as estratégias que falamos. Muitas pessoas que se acreditam saudáveis, magras por fora e gordas por dentro, têm severa quantidade de tecido adiposo epicárdico, a gordura ao redor do coração. São jovens, com 40, 45 anos, e têm ataque cardíaco e morte súbita. Acredito que é bom você ver. Outra imagem seria a imagem 0. É uma sequência de ressonância magnética que você obtém ao fazer. A ressonância do abdômen superior. Para a gordura visceral, só é necessária sem contraste intravenoso. Não precisa de contraste. É a sequência fora de fase. É muito boa para mostrar a quantidade de gordura no fígado, a infiltração de gordura. E como você pode ver, o fígado está extremamente preto. E isso se deve ao fato de que essa pessoa apresenta um acúmulo severo de gordura no fígado. E você pode ver todo o branco ao redor do fígado e baço, e esse branco é a gordura visceral. O que quero dizer sobre esta imagem é que a ressonância magnética permite ver quanta gordura tem no fígado, se é leve, moderada ou severa. Não quer gordura no fígado, pois leva à inflamação. E o bom é que você pode reverter a gordura no seu fígado, enquanto você tem a doença hepática gordurosa, associada ao metabolismo. E enquanto você tem inflamação no fígado, a esteatohepatite associada ao metabolismo.
Quando você começa a desenvolver fibrose, começa a ficar mais difícil de reverter. E se você começar a desenvolver cirrose? É um estágio 4, é avançado. E não é mais muito reversível. Isso é progressivo, leva à insuficiência hepática e pode levar ao câncer de fígado. Então, novamente, haja. Enquanto você tem uma chance de melhorar seu fígado e você não está no nível de fibrose e cirrose de estágio 3 ou 4, ou ainda não desenvolveu um câncer de fígado. Então, acho que é muito importante chamar a atenção para isso, porque a ressonância magnética pode levar ao diagnóstico e, eu acredito, imagem 2. Então, esta imagem mostra seu fígado, a enorme quantidade de gordura visceral, que é todo esse branco saltando aos olhos. E, infelizmente, essa é a maioria das pessoas cujos exames eu vejo todos os dias. E no meio do seu abdômen, você vê essa estrutura que tem uma aparência fofa, branca e acinzentada. E esse é o pâncreas, com a aparência fofa, branca e acinzentada. É porque este pâncreas tem gordura, e você não quer essa gordura no seu pâncreas, porque, novamente, pode levar à insuficiência pancreática e também ao diabetes. Essa é uma coisa que, novamente, a ressonância magnética pode mostrar. A ressonância mostra a gordura no fígado, no pâncreas, a enorme quantidade de gordura visceral, definindo quantidade, qualidade, a gordura ao redor do coração, o tecido adiposo epicárdico e a diferenciação entre a gordura subcutânea em superficial e profunda, a superficial sendo benéfica, boa para você, liberando a adiponectina e protegendo seu coração, e sistema cardiovascular e a profunda sendo prejudicial. Acho que essas foram as imagens mais importantes para as pessoas verem o benefício e o valor da ressonância magnética, conectando-se aos sentidos pela visão e permitindo que comece a agir com estratégias, na maioria gratuitas, não precisa pagar por elas. É caminhar, correr em alta velocidade, sol, comer bem e beber água de qualidade e dormir, gratidão, escrever um diário, mindfulness. E eu diria que você tem esta única vida para viver e o tempo não é algo que seja garantido para nenhum de nós. Você não tem como saber. Eu mesma não sei se terei mais um segundo sequer aqui com você. Eu ainda os estou tendo e é por isso que valorizo cada instante. Eu convidaria cada um de vocês que está ouvindo a assumir o controle de sua vida, a assumir o controle de seus segundos, a reivindicar a vida que você foi destinado a ter aqui. Você não foi feito para sofrer, para sentir dor. Você foi feito de modo assombroso e maravilhoso. Foi feito para viver uma vida plena, com propósito, significado e alegria. E você não consegue fazer isso se estiver lidando com doenças crônicas. Você não consegue fazer isso plenamente se estiver sentindo dor, se estiver perdendo a memória, se não conseguir andar, se não conseguir aproveitar as atividades da sua vida. Então, eu te convido, faça sua ressonância magnética. Haja e assuma o volante da sua vida. Decida o seu porquê. Acesse o seu poder, o seu porquê. Antes de decidir o seu porquê, apenas comece as estratégias simples e comece a reverter as doenças crônicas. Todos esses problemas que estamos tendo agora, diabetes tipo 2, demência, problemas de humor, insônia, ansiedade, depressão, todos estes foram documentados como sendo reversíveis apenas queimando sua gordura visceral. Então, eu costumo dizer a mim mesma, da minha jornada de luto, que eu renasci das cinzas dos meus sonhos, das cinzas da minha vida passada, das cinzas do meu marido. E eu convido você a queimar sua gordura visceral e renascer das cinzas da sua gordura visceral,
porque você consegue. Cada um de nós consegue. Nos apoiamos e ajudamos mutuamente. Encontre sua comunidade de pessoas. O Sean tem o Alpha Group. O Sean tem a comunidade. Junte-se a pessoas que vão te apoiar, torcer por você, te levantar. Como dizem, você se torna as 5 pessoas ao seu redor. Certifique-se de que pelo menos 2 ou 3 delas estejam dispostas a torcer por você e te levantar nesta jornada sim. Ana, adorei. Que final inspirador. Uma última pergunta sobre as ressonâncias. Para alguém que vai fazer esse exame, você mostrou várias imagens diferentes aqui que mostram diferentes partes do corpo. O que elas devem pedir para garantir que estão obtendo todas as imagens que seriam úteis para alguém como você ver as diferentes partes do corpo e o que está acontecendo? Será uma ressonância magnética do abdômen sem contraste quartzo. Quando você faz uma ressonância magnética do abdômen sem contraste intravenoso, geralmente você terá 8, 9 sequências diferentes, e elas vão incluir as sequências que eu mostrei aqui. Você terá a sequência sem supressão de gordura, que é a que estamos vendo agora, e que mostra a gordura visceral branca. Terá a sequência em fase e fora de fase, que mostrei com o fígado bem escuro. Então, isso basta. Não precisa de contraste Carve. Não é feito ou coberto pelo plano de saúde se o médico disser que é apenas para verificar a gordura visceral. Na verdade, seu radiologista provavelmente não vai laudar a gordura visceral. Mas se o seu médico pedir com base no que você provavelmente já tem, você pode ter a função hepática alterada, pode ter triglicerídeos e HDL elevados. Você pode ter diabetes, pode ter dor abdominal. Todas essas razões poderiam ser uma causa. Todas essas razões poderiam ser uma causa para o seu médico pedir uma ressonância. Se ele não quiser pedir ou não acreditar que você precisa, existe o Dr. Sean O'Mara, que poderia ser uma opção, mas eu com certeza procuraria por médicos metabólicos. E o Sean O'Mara seria a minha primeira opção. E eu acho que você é valioso o suficiente para investir na sua saúde. E como seu principal ativo, seu corpo, receptáculo da alma. E também, quando você tiver um pedido médico, você pode consultar um site chamado Radiology Assist. E este site te dá um preço melhor, mais competitivo, para pagar a ressonância magnética do seu bolso. Ou poderia contatar clínicas ou hospitais na sua cidade e negociar o preço. Você poderia dizer, vou pagar à vista e farei isso mais de uma vez. Você precisa negociar por você. Advogue por si. Então é isso que eu diria. Ressonância magnética do abdômen superior, sem contraste intravenoso. Se você tiver algum motivo para o seu médico pedir, e eu acredito que você talvez tenha, porque a gordura visceral causa todas essas doenças crônicas, você pode conseguir a aprovação da ressonância pelo plano de saúde. Se não, você pode procurar o Radiology Assist e pode procurar o Sean O'Mara e assumir o controle da sua vida. A vida é sua. Para alguém aplicando as estratégias, que tipo de frequência você recomendaria para fazer uma ressonância magnética? Imagino que seja um equilíbrio entre fazer muito cedo e não ver os resultados que espera, e esperar muito tempo e perceber que talvez não esteja fazendo algo corretamente. Então, o que você recomendaria? Bem, eu diria, para se comprometer com as estratégias, porque o exame, a ressonância magnética, não dirá se você segue as estratégias bem ou não. Sua consciência é quem realmente sabe se você está seguindo as estratégias bem ou não. Porque, no fim das contas, o que você dá para a vida é o que você recebe dela, em todos os aspectos. Então, eu seguiria minha consciência ao fazer essas estratégias da forma mais correta possível, com comprometimento, compaixão e consistência. Eu esperaria pelo menos 6 a 9 meses para repetir a ressonância, porque eu poderia acompanhar minha própria melhora.
no meu próprio aspecto visual. Eu digo, você vai ver a diminuição da inflamação. Como eu disse, você vai ver a diminuição da inflamação no seu corpo. Seu rosto vai ficar menos vermelho, seu abdômen vai passar de protuberante para mais oval, achatado. Suas medidas vão melhorar, você vai sentir mais energia, vai conseguir fazer as estratégias de uma forma melhor. Esperaria pelo menos 6 a 9 meses. Claro que você poderia repetir antes, se quiser. Poderia repetir antes, se não for caro para você. Poderia repetir antes, se quiser reajustar o seu caminho. Mas reajustar seu caminho significa ser consciente e honesto consigo mesmo. Eu diria, para não mentir para si mesmo, que está fazendo as estratégias. Se não estiver, seja honesto e então você saberá que está no caminho certo. Eu repeti depois de 1 ano. E foi quando vi a diferença de um para o outro. E agora vou repetir de novo. E provavelmente se passaram uns 9 meses, mas sei que estou melhorando. Sei que sigo essas estratégias. Vejo a diferença no formato do meu abdômen. Vejo a diferença na minha energia. Sim, e novamente sempre pode ter um médico te acompanhando, que te dará conselhos, um médico metabólico, o Dr. Chan. Você sempre pode se inscrever com ele na comunidade Alpha, e você estará em ótimas mãos. Ana, quero te agradecer por isso. Foi um grande prazer conversar com você e quanta informação boa. Você foi tão aberta e vulnerável com sua história. Nós vamos colocar o link das suas redes sociais. E eu só quero te parabenizar por todo o progresso que você fez na sua jornada. Estou feliz por você. Obrigada. Muito obrigada, Jessie, por me convidar. Muito obrigada por confiar em mim. E por seus seguidores confiarem em mim. E eu acredito firmemente que cada um de nós pode realmente construir uma vida. Nós somos capazes de construir a vida que merecemos, a cada dia um pouco mais. E sim, eu sou a Ana Rosa Gratitude e estou procurando mulheres que queiram ser minhas clientes, para eu ser sua coach, não com as estratégias corporais do Chan, mas com a sua mentalidade, para você ter, para você ser. Rica de uma forma que riqueza signifique. Alegria, saúde e independência. E viver a vida que você merece, construindo a vida que você merece, evitando o burnout e tendo uma boa energia. Podemos fazer isso juntas. Sim. Deixaremos claro nas notas do episódio como se conectar e trabalhar Sim. com você. Obrigado novamente. Obrigada. Agora que terminamos, vai querer ficar e assistir a este outro episódio incrível. Não vai querer perder. Te vejo lá. Nada que conheça como médico, cuja paixão é ajudar as pessoas a se tornarem as melhores versões biológicas possíveis.